20 provas da existência de Deus. Este é o 7º artigo, transformado agora em vídeo, de uma série de 20, em que abordo as 20, entre aspas, provas da existência de Deus apresentadas pelo pastor evangélico Jefferson Magno Costa em seu livro, abre aspas, Provas da Existência de Deus, fecha aspas, lançado pela editora evangélica Vida. É bom sempre deixar claro que escrevo a palavra prova, entre aspas, porque, obviamente, não se trata de prova alguma. Não existem provas da existência de deuses, porque os deuses não existem de fato. Os deuses sempre foram uma criação do homem. É o homem que cria deuses e religiões, à sua imagem e semelhança. Atualmente, existem no planeta Terra, no mínimo, 2.000 deuses e 10.000 religiões. Eis a verdade pura e cristalina. Pois bem, na página 30 do supracitado livro, o pastor evangélico Jefferson Magno Costa apresenta a 7ª, entre aspas, prova da existência do Deus bíblico. Eila, abre aspas. O próprio escritor francês Voltaire, 1694-1786, apesar de ter passado para a história como ateu e perseguidor do Evangelho, escreveu certa vez em uma de suas cartas ao imperador da Prússia, Frederico II, 1712-1786, entre aspas, a razão me diz que Deus existe, mas também me diz que nunca poderemos saber quem é, fecha aspas. Leitor amigo, mais uma vez pergunto-lhe, você entendeu a 7ª, entre aspas, prova da existência do Deus da Bíblia, descoberta pelo pastor evangélico após vários anos de pesquisa? Se entendeu, meus eloquentes elogios. Caso você não tenha entendido, explicar-lhe-ei agora. O pastor evangélico Jefferson Magno Costa está dizendo que o Deus da Bíblia existe porque o filósofo francês Voltaire acreditava nele. Segundo o, entre aspas, brilhante raciocínio do pastor, se Voltaire acreditava em Deus, então Deus existe. Ora, a 7ª, entre aspas, prova apresentada pelo pastor está também repleta de erros. O primeiro erro é muito bobo, infantil. Não traz prejuízo algum. Trata-se da data de falecimento do filósofo Voltaire. O pastor registra que Voltaire faleceu em 1786. Na verdade, faleceu em 1778. O segundo erro, o mais grave e o mais ingênuo, está na afirmação do pastor de que o Deus da Bíblia existe porque o filósofo francês Voltaire acreditava em sua existência. Nessa afirmação, há duas grandes inverdades. A primeira inverdade é dizer que
o Deus da Bíblia existe porque o filósofo Voltaire assim o disse. Ora, o Voltaire não foi o único filósofo do mundo. Houve e ainda há milhares de filósofos no planeta Terra. Até em Sobral, minha querida cidade do Ceará, existem filósofos, imagine, no mundo. E existem filósofos que acreditam na ideia Deus e filósofos que não acreditam na ideia Deus. Se o pastor evangélico não fosse um crente, um cristão, mas um ateu, ele teria escrito que o Deus da Bíblia não existe, porque o filósofo norte-americano Daniel Dennett assim o disse. E o pastor diria também que o Deus da Bíblia não existe, porque o filósofo francês Jean-Paul Sartre, 1905-1980, do mesmo país de Voltaire, assim o dizia. Entendeu, leitor amigo, a ingenuidade da afirmação do pastor? Ora, eu não posso dizer que uma coisa existe apenas porque um filósofo diz que existe. Não posso porque outros filósofos dizem que essa coisa não existe. Isto é, dizem o contrário. E aí, quem está com a razão? Os filósofos que dizem que Deus existe ou os que dizem que Deus não existe? O pastor evangélico, para enfeitar a afirmação dele, trouxe, é óbvio, um filósofo que acreditava na ideia de Deus. Jamais o pastor iria citar um filósofo ateu. Percebeu agora o erro do pastor, caro leitor? A segunda inverdade está na afirmação do pastor evangélico de que o filósofo francês Voltaire acreditava na existência do Deus da Bíblia. Isso não é verdade. Repito, isso não é verdade. Como sempre digo, livros impressos em editoras evangélicas levam leitores facilmente ao erro. Os erros são inúmeros, as ingenuidades são inúmeras, como estou mostrando ao analisar o do pastor evangélico Jefferson Magno Costa. Em livros religiosos, e somente em livros religiosos, é dito também que o filósofo grego Aristóteles acreditava no Deus da Bíblia. Eis outra mentira. Eis outra mentira. Ora, a ideia de Deus dos filósofos nada tem a ver com a existência do Deus ou deuses dos religiosos. O Deus dos filósofos não é o mesmo Deus da Bíblia. O Deus do filósofo francês Voltaire não é o Deus da Bíblia. O Deus do filósofo grego Aristóteles não é o Deus da Bíblia. Ao contrário, são concepções da ideia de Deus completamente diferentes da concepção da ideia do Deus da Bíblia. Karen Armstrong, uma das mais influentes historiadoras de religião da atualidade, em seu livro, abre aspas, Uma História de Deus, 4 milênios de busca do judaísmo, cristianismo e islamismo, fecha aspas. Editora Companhia das Letras, primeira edição, 1994, na página 312,
ela diz o seguinte, abre aspas, mas os filósofos do iluminismo não rejeitavam a ideia de Deus. Rejeitavam o Deus cruel dos ortodoxos, que ameaçava a humanidade com fogo eterno. Voltaire equiparava ateísmo à superstição e fanatismo que os filósofos tanto ansiavam por erradicar. Fecha aspas. A respeitada historiadora de religião diz acima que os filósofos do iluminismo não rejeitavam a ideia de Deus. E ela cita como exemplo, entre outros, o francês Voltaire, o mesmo filósofo citado pelo pastor evangélico. O pastor evangélico insinua que Voltaire acreditava no Deus da Bíblia. Eis o grande erro. Ao contrário, Voltaire, como diz Karen Armstrong, rejeitava o Deus cruel dos ortodoxos, dos religiosos, da Bíblia. Voltaire criticava a ideia do Deus da Bíblia, um Deus que ameaçava a humanidade com fogo eterno. Voltaire, pois, não era ateu. Ele tinha sua ideia de Deus, um Deus completamente diferente do Deus da Bíblia, do Deus que o pastor evangélico Jefferson Magno Costa adora. Portanto, quando o pastor escreve que Voltaire, no fundo, acreditava no Deus da Bíblia, está afirmando uma grande inverdade. O Deus idealizado por Voltaire, repito, nada tem a ver com o Deus da Bíblia. O Deus de Voltaire era o Deus criador, não era o Deus criador que ameaçava a humanidade com fogo eterno, que interfere nas relações humanas, que briga com o Satanás, que mora no céu, que adora cobrar dízimos, etc. Esse Deus aí, que é o Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos, nada tem a ver com a ideia de Deus de Voltaire. Portanto, aí, mais um erro claro, um erro cristalino do pastor evangélico Jefferson Magno Costa. Repito, os deuses dos filósofos nada têm a ver com os deuses das religiões. Um abraço.